Olá, meu nome é Nayara Andrade da Silva e eu sou graduanda do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Alagoas, do campus do Sertão. Irei apresentar o nosso trabalho sobre assistência técnica para habitação social, relato de uma experiência de extensão universitária. Esse trabalho tem como autores Odair Barbosa de Moraes, professor da Universidade Federal de Alagoas, do campus do Sertão e doutor em Engenharia Civil, Maria Esther Ferreira da Silva Viegas, professora da Universidade Federal de Alagoas, do campus Arapiraca e doutora em Geografia. Cícero Vitor Sobrinho de Lima, que é graduando da Universidade Federal de Alagoas, do campus Sertão, e bolsista do Profaex e integrante do Escritório de Habitações Sociais. E eu, Nayara Andrade da Silva, que sou graduanda da Universidade Federal de Alagoas, do campus Sertão, e integrante do Escritório de Habitações Sociais. A crise habitacional no Brasil ela é resultante de conflitos históricos pelo direito à terra e à moradia, e ela afeta especialmente as camadas de menor renda. No Nordeste, esse déficit habitacional ele é expressivo tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. E Alagoas, ela se destaca por ter um dos piores indicadores. E em Demiro Gouveia, esse déficit de moradias adequadas é alarmante, pois, segundo a Fundação João Pinheiro, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, o município em questão apresentou um déficit habitacional de 1.899, equivalente a 14,4% de domicílios, e 1.862, equivalente a 19,2% de domicílios considerados inadequados. Então, mesmo com a criação de programas que tentam sanar esse déficit habitacional, o problema ele ainda é persistente. Então, em Delmiro Gouveia, o conjunto residencial 369 casas foi lançado pelo programa Minha Casa Minha Vida. E ele começou inicialmente como uma solução, porém ele nunca foi concluído. Essas casas que foram construídas, elas foram ocupadas em 2015 de maneira totalmente irregular, e essas condições inadequadas de habitação, eles apenas agravaram esse déficit habitacional que já era grande na localidade. Porém, em contrapartida a isso, em 2008 foi aprovada a Lei Federal 11.888, que ela assegura e dá o direito a famílias de baixa renda a assistência técnica pública e gratuita para projetos de habitação de cunho social, como parte integrante do direito social à moradia, que é previsto no artigo 6º, que ele regulamenta o artigo 182 e 183 da Constituição Brasileira. Então, em resposta a todo esse cenário, né, esse projeto, ele retoma as ações que foram iniciadas no PROEST 2014 com o Escritório de Habitação Social em Alagoas, e ele visa o auxílio às comunidades mais carentes, né? E a luta pelo direito à moradia. Então, por meio de diagnósticos e assessorias, ele promove soluções que respeitam tanto as culturas quanto os recursos locais. Assim, esse trabalho ele tem como objetivo apresentar os resultados preliminares que foram obtidos a partir da ação de extensão que está sendo articulada juntamente com o projeto aprovado pelo Profaex da UFAL no ano de 2023, a disciplina Ações Curriculares de Extensão 6, curso projeto, e as atividades do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Engenharias, promovendo assim a aprendizagem mútua entre docentes, discentes e até mesmo a comunidade, e ainda assim capacitando todos para desenvolver soluções que sejam adequadas à localidade, à situação e à realidade em que estão inseridos. Então, com os objetivos desse projeto, nós temos inicialmente o assessoramento das famílias de baixa renda, como previsto na Lei Federal 11.888, o desenvolvimento de projetos habitacionais para ser aplicados ali em comunidades que são mais vulneráveis, e o desenvolvimento de metodologias e tecnologias sociais.
Acerca da metodologia, esse projeto ele visa o engajamento dos discentes em atividades institucionais e o desenvolvimento de um senso social crítico, por meio de seminários internos e capacitação de equipes para elas serem aptas a desenvolver o trabalho que é proposto pelo projeto, visitas à comunidade para ter o conhecimento do que a comunidade precisa, quais são as carências, as necessidades, para basear para fazer o desenvolvimento de projetos e, em seguida, a assessoria e o acompanhamento para realmente acompanhar como o projeto está andando, como ele está sendo executado e como a comunidade está reagindo ao que foi solicitado. Em resultados parciais, inicialmente pode ser visto um diálogo, um contato maior entre a universidade e a comunidade, onde os discentes puderam promover soluções que eram inovadoras para problemas habitacionais que já eram muito debatidos dentro da comunidade. Então, por meio de conversas com líderes comunitários e estudantes, houveram essas promoções de soluções e nesse meio os estudantes eles aprimoraram habilidades e conhecimento promovendo essas soluções. Outro resultado também é o projeto Engenharia Civil da UFAL, onde ele foi desenvolvido em duas frentes de trabalho e ele é totalmente ligado ao campus do Sertão. Essa dupla frente de trabalho, ela foi gerada a junção da disciplina de atividade curricular de extensão 6, a CE6, e o escritório de habitações sociais, que age dentro do grupo interdisciplinar de pesquisa em engenharia. Então, os alunos dessa disciplina de ACE6, eles foram responsáveis por esse levantamento de dados acerca da comunidade que foi trabalhada, no caso, a 369 casas. Então, em encontros com o líder comunitário, visitas em campos, eles conseguiram levantar dados socioeconômicos acerca de infraestrutura, de organização, da população, da faixa etária de pessoas que vivem ali, da quantidade de pessoas que habitam em cada casa, as condições de moradia da casa, se tem saneamento básico, se tem esgoto a céu aberto, quais são as condições de moradia existentes ali, como um diagnóstico preliminar que foi usado como produto do levantamento. Então, a segunda frente desse trabalho, ela vai se concentrar na ação e no desenvolvimento dos projetos dentro do escritório de habitação social. Então, com base no diagnóstico preliminar que foi obtido por meio da disciplina de ACE6, com os dados que foi conseguido durante aquela disciplina, as ações que foram desenvolvidas foram projetos habitacionais que foram direcionados para a comunidade 369 casas, e também pesquisas e desenvolvimento de tecnologias sociais. Então, para o desenvolvimento desses projetos habitacionais, houve inicialmente um diálogo, uma conversa entre o escritório e o líder da comunidade, para que os dois estivessem na mesma página acerca qual seria a finalidade do projeto, qual seria o programa de necessidades, o que seria necessário naquele projeto, para assim ter o desenvolvimento desse projeto, né, para a construção da associação de moradores, que foi o projeto solicitado pela comunidade, pelo líder comunitário, em conjunto com a comunidade. Então, o projeto desenvolvido, esse projeto habitacional, ele foi feito para a comunidade de 369 casas, que é uma área de Delmiro Gouveia, do município de Delmiro Gouveia, que é bem carente. Então, essa região, ela conta com uma infraestrutura pública e as habitações delas são bem precárias. Então, por meio dos dados obtidos através do levantamento feito pela disciplina de ACE6, juntamente com reuniões e encontros com o líder comunitário, onde ele levava tanto as opiniões dele quanto as necessidades da comunidade em si, foi possível fazer esse projeto voltado para essa comunidade, através do escritório de habitação social.
Então, na linha de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias sociais, foram feitas duas atividades: a oficina de telhão de argamassa armada e o desenvolvimento de um filtro de águas cinzas utilizando materiais de fácil acesso. Então, durante a quarta jornada acadêmica do Campus do Sertão, foi ofertada a oficina de fabricação do telhão de argamassa armada pelo GIP, o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Engenharia, onde os alunos do curso de Engenharia Civil, eles tiveram essa oportunidade de colocar a mão da massa e participar dessa oficina. Então, nessa oficina, ela foi mostrada detalhadamente como se fabricava esse telhão, que é uma telha de cimento e areia, que ela é armada com tela de arame ou de plástico, que por sua simplicidade de execução, ela permite que ela seja feita pelo próprio usuário a um custo bem mais baixo do que as telhas convencionais. Então, a sua finalidade é cobrir as residências ou áreas externas do imóvel, utilizando essa opção, que é mais barata do que madeiramento. Então, um dos produtos que foi desenvolvido foi o filtro de águas cinzas, utilizando materiais de fácil acesso. Então, é utilizado tubos de cloreto de polivinila, mais conhecido como cano PVC, e outros materiais de baixo custo. E ele proporciona uma alternativa mais econômica, né, para essa reutilização de águas residuais em habitações de baixa renda. Então, nesses tubos de PVC, eles foram preenchidos por camadas de materiais que auxiliam nesse processo de filtragem dos efluentes, que é a argila expandida, que está na primeira coluna, a brita, que está intercalada nos cantos, a espuma de poliuretano e o carvão. Então, assim, ele visa proporcionar uma alternativa sustentável, né, e econômica para o tratamento de efluentes de uma residência. Então, assim, as atividades que são desenvolvidas no escritório de habitação social, elas oferecem aos discentes uma experiência acadêmica com foco social, que amplia essa visão e as áreas de atuação. Então, ao aplicarem esses conhecimentos técnicos que são adquiridos ao longo do curso, os estudantes eles podem desenvolver uma perspectiva crítica e social. Assim, eles podem compreender melhor a realidade do local em que estão inseridos, aprimorando habilidades comportamentais e emocionais que são essenciais para o mercado de trabalho. Mas, além disso, o escritório também contribui diretamente para a comunidade, no meio que a gente presta assessoria técnica e oferece soluções habitacionais que melhoram as condições de vida das famílias locais. Então, essas foram as referências que foram utilizadas tanto durante a produção textual quanto como base para essa apresentação. Então, aqui eu encerro essa apresentação e, de antemão, quero dizer muito obrigada pela oportunidade. E é isso.